Você sabe exatamente qual foi a sua margem líquida nos últimos 12 meses? E não é acha, é sabe de fato. Se eu te perguntar agora, faturamento, margem líquida, EBITDA, lucro, tu vai conseguir me responder em 30 segundos? Se você não responde essa pergunta em 30 segundos, você não está gerindo a sua empresa, está operando no escuro. E aqui vai mais uma quebra de identidade. Se tu não domina um DRE, tu não é um empresário, tu é um operador com CNPJ. E hoje eu vou te mostrar por que o DRE é a demonstração mais negligenciada e mais poderosa para quem quer de fato transformar lucro em riqueza. E no final tu vai entender por que o DRE impacta diretamente no teu patrimônio pessoal. No meio do vídeo também vou te mostrar como dois empresários com o mesmo faturamento podem ter destinos financeiros completamente diferentes. Fala galera, eu sou o Rayan Machado, contador, empresário, investidor e convido você a se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, mas só se esse vídeo te ajudar. Se você achou que não agregou nada, não precisa nem deixar o like. A DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, não é só uma burocracia contábil. É o raio-x da eficiência econômica da tua empresa. Ela responde uma pergunta crucial. A sua empresa realmente gera valor ou só está girando dinheiro? O DRE tem uma estrutura básica. Receita bruta menos os impostos, temos a receita líquida. Menos os custos, temos o lucro bruto. Menos as despesas operacionais, temos o resultado operacional. E menos as despesas financeiras e impostos sobre lucro, temos de fato o lucro líquido. Agora, um erro estrutural. O empresário iniciante, ele olha só o faturamento. Um empresário intermediário, ele olha o lucro. Um empresário avançado, ele analisa a margem, analisa estrutura de custo, retorno sobre investimento. E aqui que entra a análise profunda. Uma empresa pode crescer 40% ao ano e destruir esse valor se o ROI estiver abaixo do custo de capital. Isso significa o quê? Você está crescendo e ficando mais pobre proporcionalmente. Sem DRE organizada, você não calcula margem de contribuição, ponto de equilíbrio, eficiência operacional, capacidade real de investimento. Você confunde o movimento com o resultado. E é aqui que 80% dos empresários começam a travar no crescimento do seu patrimônio, sem saber o porquê. Mas agora vamos aumentar um pouquinho o nível. O empresário TLR, aquele que transforma lucro em riqueza, ele utiliza de 3 atos principais para usar bem uma DRE e tomar as melhores decisões. O primeiro ato é a decisão do reinvestimento. Se a sua margem líquida lá no DRE está apontando 8%, mas o teu ROI está apontando 12%, será que vale a pena reinvestir tudo? Se o custo de oportunidade em ativos externos for de, por exemplo, 15% ao ano, você vai precisar comparar. O DRE não é só o passado, é uma base para alocação de capital. O segundo ato importante é a política da distribuição. Sem entender o lucro real da empresa, você não sabe quanto pode distribuir. Distribuir demais estrangula o crescimento e distribuir de menos, tu está concentrando muito risco. O empresário TLR ele vai decidir essa distribuição baseada em margem, baseada em ciclo de caixa, necessidade de CAPEX, um retorno incremental. E o terceiro ato é a construção de fluxo de caixa. O lucro contábil não é caixa. Muitos empresários têm lucros, mas vivem com caixa pressionado. E um DRE bem alinhado com o fluxo de caixa revela quanto do lucro vira liquidez, quanto do lucro é apenas contábil e quanto realmente pode virar patrimônio externo. E aqui está a conexão central do DRE. Sem um lucro consistente e real, não tem transformação em riqueza. Então, para reforçar, faturamento é vaidade, lucro é eficiência, margem é estratégia, ROI é inteligência e patrimônio é consequência. O empresário iniciante ele precisa usar o DRE para entender se o negócio é viável, para encontrar o ponto de equilíbrio, ajustar a precificação e controlar as despesas. Sem isso, não tem base para nada. O empresário intermediário já pode usar o DRE para melhorar a margem, para reduzir desperdício, aumentar a eficiência e planejar um crescimento sustentável. Aqui, tu já começa a pensar no ROI, que é o retorno sobre o investimento. E o empresário avançado já utiliza o DRE para ajudar na alocação de capital. Qual a unidade dos meus negócios que está gerando mais valor? Onde eu estou destruindo a minha margem? Quanto eu posso distribuir para poder investir fora? Ele já pensa como um acionista e não como um gestor operacional. Nos próximos anos, as margens serão comprimidas. Concorrência digital, pressão tributária, custo de capital cada vez mais alto e o empresário que não domina uma simples ferramenta como o DRE pode estar confundindo queda estrutural com uma fase ruim. E aí a reação pode vir tarde demais. Então o empresário de verdade, o empresário TLR, ele não tem medo dos números. Ele de fato exige clareza. Ele sabe que a empresa é um ativo concentrado, que a margem é uma defesa, que o lucro é uma ferramenta e que o DRE é um mapa. Um mapa que vai definir reinvestimento, definir distribuição, calcular risco e construir patrimônio fora da empresa. Então a pergunta final que eu deixo aqui, tu tá usando o teu DRE como uma obrigação contábil ou como um instrumento de construção de liberdade?